so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Hurt some, but I won't hesitate no more, no more. Oi, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, se adaptando a essa nova realidade, né? Verdade. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Aham, pode deixar. E como é Você que está estão as... trabalhando de home office? Sim, estou trabalhando de home office desde o início, mas agora já estou tendo que marcar viagem, já vou... Daqui 2 semanas vou fazer um trabalho no Rio, que não tem como adiar. Então, com todos os cuidados, a gente vai retomando, né? Verdade. E você e as meninas estão bem? Estamos, a gente está de home office também. A gente, mesmo depois que liberou, né? Uhum. A gente decidiu ficar em casa por muito tempo, a gente se adaptou bem. Uhum. Então, nossa, não sei para você, mas nos últimos dias tem aparecido bastante coisa. O mês de abril, né, que foi quando teve ali, deu uma parada, mas agora tá aparecendo, tá voltando ao normal tudo. Graças a Deus, aqui para mim também. No início da pandemia, tive bastante consultas de pessoas com dúvidas, mais relação de consultiva mesmo, né? A gente não chegou a ingressar com nenhuma demanda judicial, mas passou 3 semanas, aí já começou a acontecer as coisas, a gente precisou estar retomando o trabalho, né? Eu até falo com as meninas, assim, gente, eu não sei da onde que o pessoal tá tirando que tem tempo na quarentena, porque aqui não tá tendo tempo, não. É verdade. Agora a gente tem que focar, né? Que muita coisa vai mudar daqui para frente, né? Até mesmo os processos presenciais agora alterou de novo a data. Eu tenho algumas demandas em outras cidades, em outros estados também, de clientes que estão aflitos, que precisam dar seguimento e a gente já não sabe mais o que fala, né? Além da paciência, vai passar. Nossa, eu tô com uma cliente de investigação de paternidade e precisa fazer o DNA e tá parado num laboratório. Eles não enviam para o laboratório e a justificativa é por causa da quarentena. Tá complicado Então ela mesmo. fica sem receber os alimentos por causa disso, inclusive. O que dificulta muito, né? O que passa a ser insustentável de um tempo para frente, né? Mas vamos lá. A gente vai aguardar mais um pouquinho, a gente já inicia. Eu acho que dá para iniciar depois para o pessoal que não consegue ver no IGTV, depois também. Certo. Bom, vou começar aqui, vou startar aqui a nossa live, agradecendo primeiramente, né, a presença de todos vocês que estão aqui, agradecer a doutora Fernanda por ter aceito o convite de forma prontual e a gente preparou isso com muito carinho para vocês, tá? Confesso que é a primeira vez que eu estou navegando por esses mares, eu não tenho muita habilidade. Até comentei com a Fernanda. A Fernanda, eu vejo que ela faz mais vídeos, que ela é bem ativa, né? Que ela já tem uma certa experiência. E a quarentena me trouxe essa coragem que me faltava, né? Essa necessidade de eu me sentir próxima das pessoas, me sentir próxima dos meus clientes e veio para mudar nesse sentido, né? Até as minhas sobrinhas, a Ana e a Ju, um beijo para vocês que me ajudaram com essa ferramenta. Bom, vamos lá. A gente resolveu conversar aqui com vocês sobre o impacto do coronavírus no direito de família, né? Desde o início da pandemia, a gente acabou tendo bastante demanda de dúvidas, e a gente separou alguns temas que a gente julga importante e até que foi as maiores dúvidas que as pessoas trouxeram para a gente e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, certo? Passo a palavra para a doutora Fernanda. Obrigada, Thaís. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Logo que você fez, eu já aceitei, porque eu sei que você é uma pessoa muito querida. E para a gente se desenvolver juntos também, a primeira vez na live, né? Uhum. Vem aqui, vou mostrar minha mamãe aqui. Dona Rita, tudo bem? Joia? Nossa, Tudo bem. certo, graças a Deus, tudo bem.
Vou até usar a minha mãe de exemplo aqui para a gente começar o Ai, tema. que bacana, que bacana. Primeiro tema que a gente separou para vocês seria sobre contrato de namoro, né? É um tema que ele não é muito divulgado, mas agora na quarentena ele entrou em voga, né? Por quê? O que que aconteceu de diferente nesse período? O pessoal tá trabalhando em home office, né? Aí tá ficando mais em casa, e aí tem aquele receio, né, de configurar a união estável. E aí já veio pergunta para a Thaís, para mim também, sobre contrato de namoro, como é que funciona, né? E quais são os procedimentos. Aí até porque que eu já mostrei minha mãe. Você viu? Minha mãe é linda, minha mãe é nova, ela tem 55 anos já, é solteira, mas ela tem filhos e tá ali na oportunidade de namorar de novo, né? E é para esse tipo de pessoa que é o mais procurado, a pessoa que já tem um patrimônio constituído, né? Mas ela tá ali, tem a liberdade de namorar de novo, conhecer outra pessoa, mas tem esse receio, né? No caso, assim, eu, meu irmão já somos adultos, mas a minha irmã ali tá ali, né, dependendo da minha mãe aí. Então, nesse caso, o que seria ideal fazer um contrato de namoro? Quando você está muito ali junto, alguns indícios podem configurar união estável. Aí, quando você faz o contrato de namoro, ele vai formalizar aquela situação com a pessoa, né? E pode, eventualmente, no futuro, de separação ou até de morte, não configurar a união estável, né? Então, por exemplo, eventualmente se aconteceu uma coisa com uma pessoa dessa, que tem um filho menor, se a pessoa vai e entra com pedido de reconhecimento de união estável, ela pode até pedir pensão por morte, né, dessa pessoa que faleceu. Aí, em vez de ir para o filho, fica ali na disputa com o suposto unido estavelmente, que na verdade era só um namorado. Muita gente se aproveita disso, né, dessa situação, a pessoa não está mais ali, não vai se magoar mais com as atitudes dela, e ela se aproveita dessa situação. E qual que é o principal requisito que diferencia, né, o namoro da união estável? O requisito essencial é o propósito de constituir família, mas é o propósito no presente. É óbvio que às vezes a gente está namorando, a gente sabe que um dia a gente vai casar, vai ter filho, mas não está atuando para isso agora, né? Então, é isso que tem que estar constituído. O contrato de namoro, ele é feito em cartório, no tabelião de notas, né? Na verdade, ele não é nem um contrato, ele é uma declaração. Você declara que constitui um namoro com aquela pessoa. A grande dificuldade dele é conseguir falar para outra pessoa, né? Que você quer fazer um contrato de namoro. Porque essa hora que vem ela vai achar que você não confia nela, né? E confiança é o essencial para um relacionamento. Mas aí vai da sabedoria, realmente, da maturidade de cada um, de, de, de saber lidar com essa situação, né? É muito mais fácil, assim, para pessoas que são mais velhas, já têm filho, elas conseguem justificar, né, essa situação. Mas para quem é mais novo, a preocupação vem realmente quando tem patrimônio. Quando a pessoa não tem patrimônio, não tem muito essa preocupação, né? Mas aí quando tem patrimônio e filhos, principalmente quando eles têm filhos menores, a preocupação é bem grande. Mas até quando tem filho maiores, porque daí pode entrar naquele lance de partilha de herança se houver um falecimento. A dica que eu dou assim, começou um namoro, né? Se tivesse a intenção de fazer um contrato de namoro, já logo no início já fala, né? Dá aliança junto com o contrato. Assim, né? Interessante, doutora, que eu tive no início da pandemia um casal de jovens que não têm filhos, uma médica, inclusive,
que me procuraram juntos, me ligaram, e todo o atendimento foi feito de forma online, né? A gente fez FaceTime, conversei primeiro individualmente. Na realidade, ela me ligou demonstrando interesse, fazendo perguntas, querendo marcar uma consulta, né, para a gente falar acerca do tema. E depois eu conversei individualmente com cada um deles, fiquei impressionada com a maturidade. Um casal tão jovem, né, de 30 e poucos anos, procurando já os judiciários, porque eles já decidiram que durante a pandemia, pelo fato dela ser médica, eles iam dividir o mesmo apartamento. E ele morava em outra cidade. Então, eles acharam por bem tá efetivando o contrato, né, a declaração, né? E foi super bacana, foi super legal, foi uma experiência nova para mim também. E eu super recomendo, né, para quem... Na realidade, a gente tem que pensar no direito como numa forma de prevenção, né, para eventuais problemas lá na frente, né? Então, a gente tem que passar isso adiante, né? Existe, tá aí para ser usado. O preventivo e o consultivo, ele vale muito mais a pena do que o litigioso, né? Exatamente. Mas isso é interessante, vocês falar, por exemplo, deles morarem junto. Se você for parar para pensar, assim, a maioria das pessoas já vão pensar, é união estável. União estável, exatamente. Mas não necessariamente, porque realmente, se não tiver o propósito ali de constituir família, e fizer o contrato de namoro, você consegue comprovar que é só namoro. Tem, por exemplo, não tem conta conjunta, as contas são tudo separadinho, divide as despesas, tudo. O bacana também do contrato de namoro é que dá para você colocar suas cláusulas, as cláusulas que você quiser, né? Desde que não seja ilícito, né? Imoral. Mas eu já vi uma situação uma vez que a pessoa pediu para colocar uma multa caso fosse comprovada infidelidade da outra pessoa. As pérolas que aparecem. É verdade. E aí, uma coisa que também que às vezes é bacana colocar. Se um do namorado tem ali uma situação financeira melhor, quer viajar, pode colocar lá no contrato que ele pode arcar com as despesas sem que isso seja comprovado dependência financeira. Perfeito. Então, se tiver tudo estipulado lá, não tem problema de nada, não. Então, é só realmente... É óbvio, assim, que se tiver uma união estável configurada ali, mesmo que você tenha o contrato, ele vai perder a validade. Não adianta, assim, a moça tá grávida, você morando junto e vai falando. Conta conjunta, recebendo as encomendas da internet, tudo na casa do namorado, vai configurar em algum momento, né? Certo. Então, é mais preventivo mesmo. Exato. É bacana trocar essa ideia aqui a título de informação mesmo pro pessoal, porque ele ainda não é conhecido, né? Muito desconhecido. Eu vi uma pesquisa assim que acho que em 2017 tinha 30 contratos feitos no ano no Brasil. Então, assim, é muito pouco. Mas quem sabe, eu acho que agora com a quarentena pode ser também. Não, com certeza. A minha grande surpresa foi que me levou a pensar, né, sobre o tema, foi esse casal jovem que me procurou. E eu achei super bacana, muito maduro da parte deles. Você vê que já tem ali uma ideia pré-definida na cabeça, né? Isso que é legal para não ter problema lá na frente. Bom, vamos passar para o próximo tema? Vamos. Então, gente... Agora é com você. Agora é comigo. Eu vou falar aqui sobre um tema que sempre traz muita polêmica, né? Que é a pensão alimentícia. Agora, então, durante a pandemia, nossa, muitas e muitas dúvidas acerca disso. Pago, deixo de pagar, não pago, posso pagar pela metade, o que eu faço? Bom, vamos lá. Para começar a falar sobre a pensão alimentícia, eu acho importante explicar para vocês como que a pensão alimentícia ela é fixada, os alimentos são fixados. Bom, é importante também que eu desmistifique 30% dos rendimentos dos genitores, que já muitos clientes chegam, né? Doutor, eu quero receber 30% dos rendimentos deles, do que ele recebe. Para mim, um salário mínimo tá bom. Meio salário mínimo por filho é suficiente. Então, assim,
as pessoas que geralmente procuram a gente, elas já vêm com uma ideia na cabeça de valores, né? E não é bem assim que funciona, né? Como que é fixada a pensão alimentícia? A pensão alimentícia, ela é fixada em razão do binômio possibilidade e necessidade. Possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Como é que funciona? O judiciário, o juiz, ele vai analisar toda a prova documental que vai trazendo o processo, rendimentos, quanto ganha, quanto não ganha. Se o filho tem alguma necessidade especial, ele precisa de um tratamento de saúde específico. Se o pai tem condição de arcar com isso, vai ocorrer uma análise bem ampla. Vai ter manifestação do Ministério Público acerca do tema. E a partir de todas essas informações, o juiz ele vai sentenciar e vai definir um valor específico para a pensão alimentícia. Bom, no caso da pandemia, né, que muitas pessoas tiveram seus contratos de trabalho prejudicados, diminuição salarial, até mesmo perca de emprego, deixo de pagar? A primeira dúvida que me veio, até por direct pelo Instagram, deixo de pagar? Posso deixar de pagar? Posso pagar a metade? Não, gente, não pode. É um assunto muito mais complexo, né? A decisão de alteração de pensão alimentícia, ela só pode ser revista por decisão judicial. Então, assim, para as pessoas que me procuram, o que eu falo inicialmente? Você tem um diálogo com o genitor? Você consegue ter uma conversa? Você consegue esclarecer? Consegue explicar a situação? Consigo. Então, legal. Vamos marcar uma reunião e vamos conversar. Esclarece todos os temas. Olha, ele é empresário, não recebe mais, o comércio está fechado. Olha, a minha diminuição foi bem grande, eu não consigo pagar o que eu pago. Você aceita que eu pague a metade do valor, pelo menos durante esse período? Se tiver uma composição de um acordo, a gente homologa no judiciário e está tudo resolvido. Agora, caso não tenha, olha, eu não consigo conversar, só quer saber o dia 10, o dinheiro está na conta, não tem conversa, não tem diálogo, o que eu posso fazer? Eu não posso pagar. O que eu faço diante dessas circunstâncias? O meu negócio vai muito ruim, meu contrato de trabalho está prejudicado. Bom, a gente aconselha entrar com uma revisional de alimentos. Mas não basta você chegar no judiciário e falar assim, olha, eu tive uma diminuição da minha renda, a minha renda foi prejudicada, eu não tenho mais condição de pagar. Não, você tem que provar isso. Então, a gente tem que trazer provas robustas no processo, tá? A gente tem que fazer com que o juiz entenda que realmente houve uma diminuição da capacidade financeira do genitor que paga esses alimentos, para aí sim alterar o valor da pensão alimentícia. Bom, deixei de pagar de forma automática. Olha, não dá mesmo, as coisas estão indo muito ruim, eu estou com o meu emocional muito abalado, não tenho para onde recorrer, automaticamente não pago. Você está se colocando em risco de um problema muito maior na frente, que é uma execução de alimentos, podendo ser tanto pelo rito de penhora quanto de prisão. Então, o que eu tenho aconselhado as pessoas que estão me procurando? Tentar uma composição inicialmente de um acordo, caso isso não ocorra, a gente entrar com uma ação de revisional de alimentos. Lembrando que a ação de alimentos, ela não transita em julgado. Então, qualquer momento que houver uma alteração ou na possibilidade de quem paga ou na necessidade de quem recebe, a gente consegue estar alterando isso de forma lícita pelo judiciário. Então, isso aí foi um assunto assim que realmente tem muitas dúvidas, muitas pessoas me perguntando. E aqui tá uma breve explicação aí para quem tem dúvida acerca do tema, né? Realmente, para mim apareceu também alguns casos. Né? A pessoa acha que só, tipo, tô desempregado, vou deixar de pagar. E não é bem assim. Assim como você só é obrigado, só pode descontar de folha lá se tiver uma ordem judicial para você parar ou diminuir o valor também, só através de ordem judicial. Né? Exatamente. Lembrando que a gente sempre tem que pensar no bem-estar do menor, né? Do bem-estar do... Esse é o mais importante. Exato. Porque assim, a gente sabe que na maioria dos termos de relacionamento, a criança, o adolescente, ele acaba virando moeda de troca muitas das vezes, né? Até porque uma relação, quando ela termina, ela vem carregada de mágoas, de incertezas. Então, assim, o que a gente tem que preservar nesse momento sempre é o bem-estar do menor. A gente sempre tem que olhar para ele antes de olhar para a gente, né? Então, assim, a gente tenta
pontuar as nossas informações, tentar essas composições amigáveis. Pô, a gente já está passando por um momento tão difícil, né? Vamos entrar numa briga judiciária, com justiça envolvida, com partes envolvidas, vai ser um desgaste a mais. Então, assim, o interessante é que a gente tenta resolver isso de forma pacífica, né? Numa composição de acordo. Se não for, infelizmente, possível, aí sim a gente ingressa com a revisional de alimentos. Eu sempre, quando aparece algum caso, né, de família, principalmente quando envolve menor lá no escritório, eu falo para eles assim, a primeira opção de todas, vamos tentar um acordo. Ah, mas eu não tenho a cara dele, eu vou bater nele, vou matar ele se eu ver ele. A gente já conseguiu fazer acordo e o juiz pediu uma audiência, né, de ratificação, ficava um virado pro outro lá com raiva querendo matar, mas saiu o acordo. Bom. E eu chamo a atenção de cliente, não sei se você faz isso também, mas nesse momento da separação acontece muita alienação parental. Sim. E aí eu falo para eles assim, gente, isso daqui não é sobre vocês, é sobre os seus filhos. Exatamente. E ali fica um sofrimento psicológico muito grande. Tá todo mundo sofrendo. Também não dá para falar que o casal não está sofrendo, porque tem muito, às vezes tem muita raiva, muito rancor, né? Uhum. E eu sempre falo que assim, o divórcio litigioso, ele não é só um custo a mais financeiro, porque ele é mais caro. Ele é muito mais demorado, mas o que é mais custoso é o emocional, que ele fica muito pesado. Nossa, você entra na sala de audiência, parece que dá para pegar no ar, de tão pesado que tá. Exato, nossa, eu já tive situações assim que eu vou levar para o resto da minha vida, de genitor de 2 metros de altura, que você olha aquele homem grandão chorando, né? E assim, e a gente tenta resolver isso, né, da melhor forma possível, mas nem sempre é possível, né? Mas a gente tem que preservar tanto a parte interessada, que são as crianças, os adolescentes, e assim como também levar uma carga emocional menor para o resto da vida, né? Então é assim que a gente entende, né? Tem aqui em São José, eu não sei se provavelmente agora não está nativa, mas até um tempo atrás tem um juiz, se eu não me engano, é o juiz da Sexta Vara Civil, que ele atua com uma escola de pais. Em outras cidades tem escola de pais e filhos, onde tem o Poder Judiciário atuando e tem uma assistente social, tem psicóloga, tudo ali acompanhando. Aqui em São José só tem de pais, por enquanto, não tem o acompanhamento dos filhos. Mas só de ter o dos pais já é uma boa. E aí o que ele pode fazer? Ele pode encaminhar as partes para participar dessa escola. Olha que bacana. Só que assim, ninguém sabe, não é obrigatório. Se a pessoa não quiser, ela não vai. Mas daí o juiz falando para ela ir, às vezes ela vai. Né? E lá eles dão todo o apoio psicológico, mostram, né, o que está acontecendo dentro da cabeça do filho deles, que ele ama os dois e ver os dois brigando é muito sofrido, né? E daí dessa escola acaba saindo muito acordo, né? E às vezes até reconciliação. Porque trabalham com a parte psicológica e emocional e às vezes a pessoa entende que aquilo que ela brigou tanto tempo, na verdade o motivo era outra coisa, assim, que era que dá para se resolver ao invés de brigar, né? Mas interessante. Mas a vitória dessa escola realmente é conseguir manter o psicológico dos filhos integral, né? Que é o mais importante, né? Mas que bom, e eu acho que o direito tem mudado muito nesse sentido, né? Isso tá evoluindo, essas ferramentas que vêm aparecendo pra gente, tem sido de grande valia, né? Principalmente nessas situações. Bacana. Eu acho que tá mudando, sabe? Antigamente, né, até um pouquinho na faculdade a gente via assim, direito é a lide, é o processo, é a briga, né? E a geração mais recente já tem influenciado muito quem já estava aí na ativa. A parte de conciliação, de
de mediação está muito forte. Aqui em São José também, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que principalmente a jovem advocacia ela é muito unida. Uhum. E tinha essa fama aí de ser uma classe que era desconexa, né? Mas agora o pessoal se ajuda. Então Sim. o pessoal tá vindo para mudar realmente. Então, quando eu estava na faculdade, eu fazia estágio num escritório que era perto do fórum. E na época o processo era de papel ainda. Então eu ia no fórum todo dia. Ou, às vezes 2 vezes por dia. Protocolar as coisas, fazer, tirar foto de processo. E eu acabava lidando com muita gente. E aí eu via advogado muito arrogante, sabe? Maltratando o serventuário. Aí o serventuário ficava irritado, maltratava o estagiário. E assim, e aí eu ficava assim com medo. Nossa, será que eu vou ficar assim sem perceber, né? Porque para mim aquilo era horrível. E se fosse para ser daquele jeito, eu não queria. E aí eu tinha esse medo. Eu falei assim, é impossível que esse cara é assim de propósito, né? Mas, graças a Deus, não me tornei desse jeito. Mas, porque aquele lá é o arquétipo do advogado antigo, de É. que quer tirar vantagem, de que quer mostrar o poder, o conhecimento, a autoridade. E isso já, eu acho que já vem mudando com o tempo. Está Que sendo bem bom, né? mais Precisa ameno. realmente. Até na escola de audiência, É. né? Não sei se você percebeu. Mas antes parecia que o advogado chegava com raiva do outro, né? É. Agora, Não, agora ele já entende que tá todo mundo ali tá trabalhando, né? exatamente. Esse cenário tem que mudar, né? A gente tem que buscar evoluir sempre, sempre pautado no respeito, né? Isso que você falou, tá todo mundo trabalhando aqui, né? Bacana. Bacana, vamos falar de outro tema que tá em alta na quarentena agora. Esse aí tá dando o que falar, hein? A gente separou o divórcio na quarentena. Segundo a Thaís aí, né, que ela procurou, foi um dos assuntos mais procurados no Google nos Foi. últimos tempos. Então, assim como o contrato de namoro, né, é a mesma situação, o pessoal está ficando mais tempo junto. Então, no contrato de namoro, o receio é de configurar união estável. Agora, no divórcio, o pessoal já estava ali, estava acostumado com a sua rotina de trabalho, se via à noite, curtir. Não dá mais para sair agora, né, fazer os programas. Então, o nível de estresse está aumentando, né? A convivência. Ai, não gostei do jeito que você falou. É. Já tá pensando o que a pessoa está pensando, né? E aí não tem para onde fugir. Vai voltar para casa da mãe? Não pode, não dá, né? E ali é filho o tempo todo e chora, e quer comida. E aí você tem que conciliar a atenção nos filhos, cuidar da casa, trabalhar tudo ao mesmo tempo. Chega uma hora que pode ser que a pessoa, né, dá uma explodidinha. E aí, nessa situação, o papel do advogado é bem importante, né? Porque não está tendo audiência, né? Não vai ter audiência de conciliação. Hoje a gente está tendo, só, pelo que eu sei, só na Justiça do Trabalho, está tendo audiência. Então, não vai ter aquela audiência de instrução, de tentativa de conciliação. Se entrar com processo agora, vai demorar para sair, né? Mas o que está aberto? Os cartórios. Né? O cartório está aberto, ele está num horário reduzido. Aqui em São José, se eu não me engano, é 15 para as 11 até as 15 para as 3 está aberto. E no cartório é só o divórcio consensual, né, que dá para fazer. E se não tiver filhos menores de idade. Então, para aquele casal que tem bens, quer partilhar, ou já não quer resolver os bens agora, ou já fez a partilha entre eles, quer só fazer o divórcio, o cartório é uma saída. É mais rápido, é só levantar os documentos e mandar para o cartório, a gente faz a minuta, agenda o dia para assinar. Aí é facinho. Agora, quando tem filho menor de idade, aí realmente não tem como. Aí tem que ser no judicial mesmo. E aí não está tendo as audiências de conciliação.
Mas nesse momento, talvez quando se a gente for procurado, né, pelas pessoas, seria um momento de conversar. Uhum. Meu irmão, ele tem uma imobiliária. Ele falou que nesse período de quarentena aumentou super a locação de imóveis. E um dos motivos é isso, né? Tá deixando de ter uma casa para ter duas, né? O pessoal também, por causa da quarentena, saiu de um aluguel mais caro, foi para um aluguel mais barato. Ah, até um tema que não tem nada a ver com divórcio, mas que saiu semana passada agora. O pessoal está perguntando bastante sobre que estava com projeto de lei para suspender os despejos até outubro. Outubro, perfeito, vi sim. E Então, outra demanda que eu também tive bastante de clientes, né? Que buscam o locatário, o locador, que tentam compor um acordo em razão da diminuição do aluguel. E em uma sim, situação, ele até está me assistindo aqui, ele usa o imóvel locado tanto para a residência dele, assim como para o estabelecimento comercial dele. E foi uma tratativa super interessante. Ele me ligou, conversou comigo, eu liguei para o locador, conversei com ele, falei, olha, ele inclusive é cabeleireiro, né? Infelizmente, o estabelecimento comercial dele está fechado, a única fonte de renda que ele tem é o trabalho dele, né? E tem como a gente compor um acordo, pelo menos durante esses meses. Na hora, topou, não, super entendo, vamos fazer. A gente conseguiu diminuir o valor 50%, né? ai, que ótimo. Bem Nossa, legal, bem interessante. Mas também a gente teve as negativas também de outros clientes que também tentaram. Enfim, isso aí também acaba sendo uma coisa muito particular, né? Mas é uma demanda também que as pessoas buscaram bastante, né? Tem sim. redução de aluguel de shopping, né? De estabelecimentos É. comercial que ficam dentro do shopping, que além do aluguel você tem que pagar um condomínio. Então, é um nicho É. bem interessante. Seu irmão deve estar bem Uhum. por dentro desse Ele assunto. estava pedindo imóvel pra gente. Ó, se tiver imóvel aí Olha para que alugar, bacana. porque eu tô sem já e tem gente procurando. Mas é interessante. Eu consegui, em alguns casos, redução de 30%. Olha. Teve outro caso que a gente conseguiu suspensão por 3 meses. E aí, mas daí ia ser compensado nos 6 meses seguintes. Então, Uhum. assim, é uma situação que não tá bom para ninguém, né? Não tá bom para o locador nem para o locatário, porque às vezes a renda do locador é o aluguel, né? Então é um momento que realmente tem que se unir e conversar ali, fazer um acordo. Não tem nenhuma lei que saiu estipulando sobre isso. Essa do despejo não teve o veto, né? E não está vigente, então pode entrar com despejo. É. Agora a gente tem que pontuar essas situações no bom senso e na razoabilidade, né? A gente tem que Isso. partir desse princípio aí para a gente estar tentando resolver as coisas da melhor forma possível, né? Eu vi algumas decisões judiciais que não teve acordo entre as partes, eles entraram, daí teve decisão reduzindo. E também vi redução de empresas pedindo a redução do ISS, do IPTU. Mas é muito variável. Esse negócio de imposto ainda É. tem E pano pra é o manga. que a gente gosta, né, Fer? É Para esse quem não daí. sabe, eu e a Fernanda, a gente se conheceu na pós-graduação do IBET, né? A Isso. gente estudou lá direito tributário, a gente aprendeu bastante lá, né? Foi bem Uhum, interessante. A gente leva para a vida, né? com certeza. É, É hoje, né? é, Você vê que tudo se engloba, né? sim, Tudo se mistura, porque provavelmente você deve ter me chamado para live porque eu comecei a gravar uns vídeos. A gente, exato. quem me segue já antes, sabe que o meu foco sempre foi o direito tributário. Mas o que que aconteceu? Realmente veio essa demanda e eu comecei a falar de planejamento sucessório, né? E que envolve direito de família, direito imobiliário e direito tributário. E o empresarial, consequentemente, né? Daí, como juntar tudo isso e trazer a melhor solução para a pessoa. O que eu sempre. Eu não tenho um jeito muito fácil de falar assim, mas você já parou para pensar o que vai acontecer quando você morrer? É, Tem muita gente que não para pensar nisso, tem medo, né? E é um assunto desafiador de você falar com
seu ascendente, né? Como é que você vai falar com seu pai, ó, pai, o dia que você morrer, né? Não, Exatamente. não é fácil, porque daí você fica pensando, putz, meu pai vai pensar que eu tô achando, querendo. Não é isso. E Exato. aí, o bacana é ser o contrário. Os pais pensarem nos problemas que os filhos terão. Perfeito. É, porque o que acontece muito? As pessoas chegam no inventário, quem tinha dinheiro é o pai, ou o capital dele está todo imobilizado em imóveis. Aí chega lá, tem que pagar uma fortuna de imposto, de taxa de cartório, a pessoa não tem esse dinheiro líquido, né, para pagar. E aí ela tem que vender um bem para pagar esse valor. Só que ela vai ter que vender o bem com contrato de gaveta, porque não vai poder pagar, passar na matrícula. E aí ela vai ter que abaixar um pouquinho o valor do bem, porque ele não está regularizado certinho. Então aí ela vai perder o dinheiro da desvalorização do imóvel, vai ter que gastar uma grana para fazer o inventário, e se for um imóvel que a pessoa mora, ela e tiver que vender, você pensa assim, ela vai ter que baixar o padrão social de vida dela por causa de uma coisa que podia ser preventiva, entendeu? Podia ter sido resolvida antes. É igual contrato de namoro, é prevenção. Uhum. Depois que já aconteceu, não tem mais o que fazer, vai ter que ir para o que é mais penoso, que é o inventário. Exatamente. Outra ferramenta também que as pessoas têm utilizado bastante, né? Questão da holding familiar. Eu fiz um curso super Arroz para interessante em São melhor Paulo. saída. Exato, até para a nossa área de tributário, né? A gente Uhum. consegue resultados significativos. A gente pode até eventualmente marcar uma data para a gente estar conversando disso. Holding familiar, planejamento. Eu tenho gravado os vídeos, daí eu falei da existência de hold, mas eu falei assim, olha, eu vou fazer um vídeo só de hold, porque só de hold tem um assunto, nossa, para muito tempo de... Exato. E assim, algumas pessoas que eu conheço, amigos mesmo, que são empresários que o pai tem patrimônio grande, que aí já é uma família, a família moderna, com casa, descasa, e tem filho de um casamento, do outro. Então, assim, as pessoas realmente procuram, elas se interessam pelo assunto e é super interessante até em vários aspectos, né? Relação tributária, relação do planejamento sucessório, relação disso que você trouxe aqui para a gente, né? Dessa liquidez do patrimônio para quando acontecer, né? A gente está preparado para isso. Mas vamos marcar um encontro para a gente falar sobre holding familiar. Aí a gente coloca um pouquinho de tributário no meio também. Com certeza, é inevitável. Porque o objetivo maior da hold é diminuir o custo, Com né? E o custo certeza. maior que tem. É. Fora a agilidade. Porque assim, a hold você constitui e coloca os seus sucessores como sócio, no dia seguinte do falecimento não tem que advogado assinar, juiz da decisão. Não, o bem já ela tem assim um gatilho. Qual que é o gatilho? A morte. Houve a morte, os bens passam para os herdeiros, automaticamente, assim, não tem esse lance de inventário, de ter que sair isso ou aquilo. E centenas de certidões, e centenas de assinaturas, e centenas de encontros, e vem aquela carga Fora, toda, né? fora quando, tipo, um mora aqui, outro mora lá, e aí Exato. Bacana. Eu juntar. acho que a gente tem que caminhar bem nesse sentido, de estar apresentando para as pessoas essas novas possibilidades que o direito tem trago para a gente, né? Mas vamos deixar marcado aí para uma Com próxima certeza. oportunidade a gente está falando sobre holding também, certo? Uhum. Agora, Certo. vamos lá, né? Agora é comigo, né? Sim, agora você vai falar. Hoje é um assunto muito bem comentado também nesse período. Eu tenho até um caso para falar com você com relação a isso, mas compartilhe a sua experiência aí primeiro. Bacana, bacana. Bom, como é que fica a questão da visitação, da guarda compartilhada agora na pandemia, né? Isso aí também foi muitos directs, muitos WhatsApps. Como é que eu faço, né? Porque assim, a Organização Mundial da Saúde recomendou que a gente fizesse o isolamento social. E como é que fica o direito de visitação nessa situação, né, gente? O que é bem complicado, né?
Bom, mais uma vez, a gente não tem uma legislação específica para tratar desse assunto, né? Até porque foi uma coisa nova que aconteceu, a gente não esperava, mudou a vida de todo mundo, né? Em todos os sentidos. E a gente teve que se adequar mais uma vez também nesse tema, né? Nesse quesito. Bom, mais uma vez, a gente vai buscar uma composição de um acordo, né? Que é tentar conversar com os genitores, né? Tanto quem fica com a guarda ou de forma unilateral ou também na forma da guarda compartilhada, visar o bem-estar do menor. Mais uma vez, né? A gente tem que pensar nisso, né? Parte do bom senso, da razoabilidade, mas nem todo mundo consegue ter esse diálogo, esse bom senso. Aí entra no que a Fernanda falou pra gente, acusação de alienação parental. Olha, tudo bem, eu não posso ver meu filho, mas eu posso falar com ele toda vez que eu ligo para ele. A mãe diz que ele não pode atender, que ele está fazendo uma outra coisa. Mas o meu filho, ele continua tendo uma relação com a família materna. Isso não é justo. Como é que faz? E como é que fica meu direito? É um direito, um dever. Eu sinto falta do meu filho, eu preciso estar perto dele. Faz parte, né? Essas dúvidas, essas dúvidas que as pessoas trazem para a gente. Infelizmente, a gente não tem uma legislação para reger isso. Então, assim, as pessoas que procuram um judiciário, que tem uma grande parte que está pipocando de ações nesse sentido nos tribunais, e assim, as decisões elas têm sido a mesma. Independente de prova, olha só, tá convivendo lá, peguei uma foto no Facebook, ele num churrasco de família com a família materna. O juiz tem suspendido mesmo, tem acatado, ele tem seguido a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Então, mais uma vez, vai passar, é um período que está sendo difícil para todo mundo, mas isso aí vai passar, a gente vai conseguir retomar a nossa vida, as nossas relações. Então, o que a gente aconselha? A gente aconselha que os calendários de visitações eles sejam revistos com muito carinho, que as ligações elas sejam mais frequentes. Olha, já que não pode estar junto, vou conversar mais, vou ligar mais, vou me fazer presente de alguma forma, né? Então, essa é a recomendação que a gente tem dado para os nossos clientes, né? Para as pessoas que trazem esse tipo de dúvida para a gente. Até porque é uma coisa nova, né? Então, assim, a gente não tem uma legislação de como agir nesses casos, né? E a gente já sabe que o judiciário ele tem entendido as orientações da Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente pede, mais uma vez, paciência, calma, bom senso, razoabilidade, que esse período vai passar, a gente vai conseguir retomar a nossa vida e vamos tentar manter esses laços, né? Porque a gente já está passando por um período tão difícil, uma briga agora não vai ser bem visto para nenhum dos lados, principalmente para a criança, né, Fê? Sim, com certeza. Eu tenho um caso de uma cliente que me procurou, que era justamente com relação à visitação. O que aconteceu no caso dela? O filho dela tem bronquite, né? E não é só isso. Ela disse que o pai não acredita no coronavírus, então ele não toma precaução nenhuma. Poxa vida. Não usa máscara, reúne todo mundo em casa. E aí ela estava em apuros, né? Porque o filho dela é do grupo de risco, né? Como é que ela vai fazer? Porque tem uma sentença estipulando que tem que ter a visitação. E o pai queria ver o filho. Chegou até chamar a polícia para ir lá retirar o filho. Aí eu fiquei pensando, putz, imagina o filho vendo tudo isso, né? É bem complicado, assim. Mas, assim, eu falei pra ela, existe a possibilidade, com certeza, de ir ao judiciário, solicitar essa suspensão. Mas, assim, só lembrando que, muito provavelmente, isso vai se dar de forma temporária. Porque, com o passar do tempo, a sociedade vai voltar ao ritmo normal e não vai poder mais restringir a visitação dessa forma. E nesse período, o que dá para fazer? Ela tem que facilitar o convívio pela internet, que seja, né? Como você disse, ou por ligação, ou fazer uma live aqui, né? Uma chamada de vídeo. E isso com mais frequência, para que não perca esse contato, né? Esse convívio. É verdade, é bem complexo esse tema mesmo. Mas aí a gente pede, mais uma vez, né, o bom senso, a razoabilidade para a gente tratar esses assuntos, né? E vai passar, né? E quem puder, continue em casa, fique em casa, tomando os cuidados.
E vamos torcer para que isso passe o mais rápido possível, né? Com certeza. Vai passar. Vai passar. Encerramos a- Tem, as acho que mais perguntas, né? Ah, não, é 10 verdade. minutinhos. É verdade. Se alguém tiver pergunta aí, pode mandar pra gente, que a Exato. gente vai respondendo. Tem mais alguns minutinhos, daqui a pouco o Insta cai, né? É verdade. Mas a Thaís vai deixar gravado no IGTV também. Aí, se vocês quiserem mandar para o pessoal depois, se vocês viram que tem algum tema que pode ser interessante para alguém, que a gente mais tratou aqui, contrato de namoro, revisão de alimentos. Alimentos, né? Tem muita gente que pergunta, é pensão alimentícia, né? Mesma coisa, divórcio, guarda, até falando um pouquinho de contrato de locação, de holding. A gente acabou conseguindo ampliar, né? São assuntos que acabam vindo, né? Que a gente não pode deixar de falar. Mas aí, numa próxima oportunidade, a gente fala especificamente sobre holding, que eu acho que vai ser sucesso. Bom, vamos lá. Como está a prisão de devedor de alimentos na pandemia? Bom, o STF entendeu que todos os presos por dívidas de alimentos, eles devem ir para regime domiciliar. Está suspenso o regime fechado. Uhum. Então, para quem está sendo executado nesse momento, está preso, tem essa possibilidade aí, até por conta do contágio do coronavírus, né? Ó, daí você procura o Dr. Leandro Schmidt aqui, ó, que acabou de entrar aqui na live. Advogado criminalista, parceiro nosso, sempre Bacana. indica ele. Precisa. Bom saber. Legal, bacana. Mais perguntas? Quero saber mais desse assunto. Pode perguntar. A gente está aqui, à disposição. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Saudade do pessoal, né? A gente se reunia bastante agora. Eu tenho bastante contato com o Moisés, que é recorrente, eu estou conversando com ele por telefone. Ação de alimentos transita em julgado? Não transita em julgado. Por isso que a gente tem a possibilidade de estar pedindo a revisional de alimentos. Em qualquer tempo, tá? Ah, e tem uma coisa de ação de alimentos, deixa eu compartilhar, que eu achei muito bacana. É um amiguinho da minha irmã. Minha irmã, ela tem 18 anos agora. Mas foi até antes, né? Uns anos atrás. E o que aconteceu? Ele morava com o pai dele, voltou para o Rio e tinha a sentença de alimentos de quando ele era menor de idade. Só que a mãe não cobrava os alimentos. E o pai nunca pagou. Aí ele veio me procurar. Ele estava com 19 anos e 8 meses. Aí a gente entrou correndo com uma ação de execução de alimentos, pedindo retroativo mais, porque assim, para quem não sabe, a ação de alimentos você só pode pedir retroativo 2 anos. Só que contra menor de idade não corre o prazo. Então a pessoa fez 18 anos, aí começa a correr o prazo. Então quando ela faz 20, aí realmente prescreve 2 anos, não tem como voltar. Uhum. E a gente, se eu não me engano, até os 14 anos, assim. Caraca. O pai dele pagou mais de 30 mil reais de alimento. E ele estava desempregado, assim, nossa, salvou o ano dele, assim, sabe? Porque ele estava na faculdade já, né? Mas não estava trabalhando. E aí a gente conseguiu comprovar. Deu acordo. Ah, que bom. Mas por que deu acordo? A gente entrou com dois pedidos, o sob pena de prisão e o retroativo dos anos anteriores. E sob pena de prisão ele pagou rapidinho. Né? Aí a gente usa a ferramenta da penhora, né? Vamos atrás do... E aí o que aconteceu? Começou a ir buscar o salário. Primeira coisa, já começou a descontar desconto em folha. Uhum. E começou a buscar bens. E aí ele ficou desesperado, fez um acordo, pagou tudo. Aliás, não foi nem acordo, porque ele pagou tudo, não teve redução. Né? Olha, que coisa boa, né? Mas assim, é difícil? Porque você vai entrar com uma ação contra seu pai, não é normal, Uhum. mas é possível.
É. Nesse caso, ele não tinha um convívio bom com o pai, assim, né? Tinha muito trauma ali, né? Tinha uma mágoa, então para ele não tinha problema entrar com um processo contra o pai dele, mas falar que é uma coisa normal, assim, não Não, é. não é. Geralmente a gente vê Entendeu? o genitor, a genitora representando a criança, né? É, Esse que é o mais comum. E assim, eu não eu sei. tenho, É, eu tenho um amigo que comprou um carro executando o pai dele também. olha só. O E primeiro carro dele foi execução de alimentos. putz, eu costumo advogar bastante para homens, questão de alimentos. Geralmente a gente acha que são mais as mulheres que procuram um judiciário, né? Mas eu até estava fazendo uma análise recentemente. A maioria dos meus clientes, em razão de execução de alimentos, tem sido homens. Você É, sabe que para mim também, é mesmo? eu, eu também brincava até com as meninas, gente, só aparece o marido, não vem a mulher aqui procurar a gente. É. O cenário está mudando também, né? Tá tudo mudando. Tá Mas tudo. teve uma que foi acordo, ela não queria separar, mas daí ela foi lá no escritório e o primeiro contato. Nossa, deixa eu ver os horários aqui, né? Pessoal, se vocês quiserem me mandando pergunta, pode mandar. A gente está conversando enquanto, mas se vocês É. mandarem, eu respondo. Passou uma pergunta aqui, mas foi muito rápido, eu não consegui ler. Se a Será que dá pessoa para que voltar? mandou quiser mandar de É, novo, a gente. ó, a gente acabou respondendo. Ó, pode reduzir o valor de pensão durante a pandemia? Alessandra, conforme. Você quer responder, Ah, Thaís? pode responder. Então, conforme a Thaís falou agora há pouco, é, vai conseguir reduzir, né? Mas tem toda aquela questão de comprovar o binômio da necessidade, né? Da pessoa e da possibilidade de quem está pagando a pensão. Então, você comprovando que houve uma alteração da época que foi dada a sentença estipulando os alimentos e da situação que está agora, se você comprovar que há essa diferença de situação, a possibilidade de ter uma revisão é grande, né? É claro que a gente sempre fica aí na dependência da decisão do juiz, mas que faz a diferença são as provas nesse Exato, sentido. exatamente. Tem que ser provas robustas, viu? Por se tratar de menor, o judiciário ele é bem criterioso, né? Ele pauta sempre realmente, não pode haver dúvidas, né? É uma coisa que é muito séria. Então, assim, se for para entrar, que entra com provas robustas, que realmente seja transparente nos fatos, não, né? Traga realmente a realidade da situação. Porque aí, assim, a gente pode ajudar vocês, né? A gente consegue elaborar um trabalho completo para a gente estar pleiteando isso, né? Para a gente estar pleiteando essa redução de alimentos, né? Uhum. Bom, será que tem mais perguntas? Tem uns minutinhos, tem 5 minutinhos, eu acho, que daí vai Cair, né? Então vamos esperar. Eu queria agradecer, então, né? Vamos começar os agradecimentos para até depois eu ter tempo para ver como eu vou salvar aqui. Eu fiz teste com a minha sobrinha, com a Ana Luísa. Ela me ajudou, ela me ensinou aqui. E a Ju também. E vamos ver se eu consigo fazer. Tomara que consiga, porque foi super legal, estou super feliz. Achei, também gostei. achei super interessante ter essa oportunidade de trazer essas informações para as pessoas. Acho que as pessoas que estão assistindo a gente também gostou, que eu vi muita gente elogiando. Fico muito satisfeita. Essa é a melhor recompensa do nosso trabalho, né, Fê? Com certeza. Obrigada E mesmo, gente. eu também queria agradecer, Thaís, a oportunidade pelo convite, né? Você ter feito esse convite para mim, porque às vezes a gente tem muito receio, né? Vergonha, né? Mas o que eu percebi com esses vídeos que eu tenho feito? O que parece bobo para gente que já atua com isso no dia a dia, Uhum. é uma informação muito valiosa para as pessoas. Então a gente não tem que ter medo de se expor, de falar. Com o tempo vai melhorando, né? A gente começa Eu tenho tanta intimidade com o microfone, eu tenho facilidade em falar em público, gosto desse contato e confesso que
No início eu senti aquele friozinho na barriga, mas as coisas foram acontecendo, a gente se sentiu à vontade, tanto que a gente falou sobre outros assuntos também. Foi bacana, gente. Obrigada mesmo. Mais uma vez, Fer, obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos encerrar então? Vamos. Obrigada, Thaís. Obrigada, pessoal. Depois a gente marca outra, então. A gente vem aqui falar sobre holding também com vocês. Tá? Só um abraço especial para a agência que me ajuda aqui com os meus posts, lá de Minas Gerais, a Borda da Mata. Olha só, ela foi minha amiga de faculdade. Hoje ela tem uma agência, ela e o marido dela, o Leonardo e a Laís, que fazem meus posts. Gente, obrigada mesmo pelo carinho comigo, viu? Um beijo. Obrigada a todo mundo, Lídia. Um beijo. Meninas, crianças, beijão. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.